Olá, vendedor! Para tudo que você estiver fazendo, vem para cá com Juju Motiva, porque hoje aqui no canal nós temos uma convidada ilustre, a nossa Janaína, uma vendedora experiente que veio aqui para ajudar a te motivar, a te disciplinar e a você vender mais, porque você já sabe, esse canal aqui tem a intenção de te ajudar, te motivando, te disciplinando e fazendo você entender que vendas é muito mais sobre pessoas do que sobre produtos. E você pode ir aonde você quiser, basta ser uma pessoa disciplinada. Então, já faz assim, deixa seu like, se inscreve no canal, faz um comentário, porque fazendo isso, o YouTube vai entender que os vídeos são interessantes para você. A cada vídeo novo, você vai receber um sinal. Então, fica aqui, que agora você vai conhecer essa maravilha de pessoa que é Janaína. Então, vai lá e faz. Janaína, que bom ter você aqui no canal Juju Motiva. Esse canal tem a ver com você, Janaína. Oi, Ju. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer, foi muito bom receber seu convite. Estou muito lisonjeada de estar aqui. Eu fico feliz por você ter aceitado, Janaína, porque você faz parte da minha trajetória. Esses 4 anos aí caminhando junto com você, você também me ensinou muita coisa, menina. Que bom, Ju. Então, como vocês sabem, eu sou Juliana, nosso canal aqui, Juju Motiva. A intenção é ajudar você, vendedor, você, gestor, você, profissional do âmbito geral, qualquer tipo de profissão que você tem que estar motivado, disciplinado e saber vender. Sempre falo para vocês aqui no nosso canal, vender não é só sobre produtos. Vender é sobre pessoas, é sobre relacionamento. E quem sabe muito disso, Janaína, que é uma vendedora experiente, vai contar para nós como que foi essa trajetória dela, como que ela conseguiu ser esse sucesso que ela é hoje, né, Janaína? Sim, Aqui na nossa empresa, nós trabalhamos na Drogaria Cristina, que é uma empresa que traz saúde, né, Janaína? sim, Nós trabalhamos com saúde, com com beleza, com certeza. bem-estar. Conta para nós, Janaína, como você recebeu o meu convite há 4 anos atrás para ingressar na área de vendas? Antes de ingressar na Drogaria Cristina, eu era apenas uma vendedora, recepcionista de uma clínica veterinária. Nada a ver com venda. Só recebia as pessoas, marcava horário e foi um desafio muito grande. Senti muito medo, não vou negar para vocês, mas eu tô aqui hoje para dizer que é isso, que assim como eu, que trabalhava apenas numa clínica veterinária, você também pode conseguir alcançar seus objetivos vendendo muito. É verdade, Janaína. Desde o início, quando eu me aproximei de você para fazer o primeiro convite, que inclusive você negou o primeiro, eu já sabia que você ia ter sucesso. Sabe por quê? Eu costumo garimpar sucesso. Eu te enxerguei e vi que tinha potencial aí, investi em você. O investimento foi bom. Eu faria Que novamente. bom. Janaína, nas nossas conversas, você sempre disse para mim que foi um desafio muito grande, que você não acreditava em você. Inclusive, eu percebi isso mesmo. É notável para mim que você tinha potencial, mas que tinha um medo dentro de você sobre vendas. Uhum. Conta para nós, que medo era esse? O que que movia em você? Por que que você negou o convite a primeira vez? Conta um pouquinho para nós como que foi isso. Então, Ju, porque lidar com pessoas diferentes da gente é bem difícil. Então, o primeiro medo foi aí e vender também. Ter que passar um produto que você ainda não conhece, vender uma coisa que o cliente chega na loja confiando em você. Porque às vezes tem pessoas que não vão ao hospital, não vão em um especialista de maquiagem, por exemplo, mas confiam em você, É verdade. pra, confiando na sua entrega, no seu produto. Então, para isso, eu precisava conhecer o produto, tenho que estudar. Agora, para mim conseguir chegar onde eu quero, eu preciso estudar, conhecer os produtos e entregar com satisfação para o cliente o que ele procura. E você estudou. Sim, e continuo estudando todos os dias. É incansável a nossa busca por Sim, conhecimento, né? Todo dia um produto sim, novo, sim, e nós precisamos estar atualizados, sim. sim. Janaína, qual foi sua maior dificuldade? Foi entender sobre pessoas ou foi mais difícil entender sobre produtos? Entender sobre pessoas. Porque produtos a gente, estudando, a gente consegue, né, entender sobre ele. Agora, entender o problema, a dificuldade da pessoa, do cliente, é bem mais difícil. Mas, com a ajuda do gestor, em geral, da empresa, foi muito bom. Porque com treinamentos, com cursos, com vídeos que são mandados diariamente para a gente consegue aprofundar mais no que a gente precisa entregar.
Entendi. Então, além do que a empresa te ofereceu, você buscou seu caminho. Sim, Você buscou caminhos. E sim. aonde que você buscou esses caminhos? Onde que você buscou essas ferramentas que te ajudou a desenvolver no conhecimento de pessoas? Conhecer pessoas para que você entendesse um pouquinho dos seus clientes. Então é isso. Cada pessoa que entra na loja, você tem que conversar, não tratar ela como um robô ali, ó. Oi, tudo bem? Tchau, é isso que você precisa? Não, é entender, conversar. Tem clientes que vão à loja mesmo só para. É como se a gente fosse um psicólogo, conversar e ter um contato com ele. Então é bom, não é só venda. No caso, não é só venda. É ter uma relação com o seu cliente, tentar encantar ele da melhor forma possível e entregar o que ele precisa. Eu acho interessante, Janaína, uma técnica de vendas, inclusive, que eu gosto muito, que eu vejo você aplicando, que assim, independente se o cliente vai comprar com você naquele momento ou não, o atendimento é o mesmo. Porque assim, você está ali para satisfazer seu cliente. Uhum. Ele precisa sair dali com sentido de que aquele produto vai resolver o problema dele. Eu percebo que mesmo quando ele não vai comprar, você atende do mesmo jeito. Sim. É uma técnica sua? Você aprendeu isso em nossos cursos? Também, sim. Porque ele vai voltar. Ele tem certeza que se você encantar ele ali, ele vai continuar voltando, ele vai continuar comprando da sua mão. Até porque a gente tem que, primeiramente, a vida pessoal nossa ficar de fora. Às vezes a gente está numa situação triste ou com raiva, a gente não pode descontar naquele cliente. Assim como o cliente também, às vezes, tem um conflito em casa, vai até a farmácia, às vezes está nervoso. Você tem que continuar tratando ele bem, até assim, quebrando a tristeza dele que ele trouxe de casa, ou a raiva. E aí ele confiando em você, você consegue vender tranquilo e ajudar ele no que ele precisa. Nós trabalhamos com farmácia, com saúde. Sim. Então, as pessoas muitas das vezes vêm, não está naquele momento tão bom. Sim. E aí, o importante é você conseguir transformar aquele momento dele num momento Sim. mais leve. Sim. E eu percebo que você faz isso muito bem. Sim, com certeza, até pra gente. Às vezes eu me vejo dando gargalhadas com o cliente, ele contando a vida dele, a história dele, e ele leva o que ele precisa, mas ele também leva a satisfação de estar ali na loja, a satisfação de estar ali comprando com você. E esse momento descontraído também é bom, né? Alguém bom. Você quebra o gelo naquela situação de cliente e vendedor, aonde eu só quero te vender. Porque eu percebo que não é isso que você leva para os seus clientes, Janaína. Só aquela intenção de vender. Sim. Eu consigo fazer uma análise, agora como sua gestora, de que os caminhos que você traçou foi muito mais além do que eu pude te oferecer, do que a empresa te ofereceu, porque você buscou também seu próprio caminho. Uhum. Porque assim, eu te enxerguei. Agora, se você não se enxergasse, você acha que você teria conseguido? Não conseguiria. Me mostrou uma pessoa que eu nem imaginaria ser um dia, em vender muito, em conseguir ter empatia com qualquer tipo de pessoa que chegue e me procura. Você se desenvolveu. Na realidade, a Janaína estava aí dentro. Sim, estava aqui. Precisava se despertar. E se despertou, né, Janaína? Como despertou. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Pessoas que querem ser melhor a cada dia e não ser melhor que ninguém. Esse é o nosso propósito, né? Janaína, e ainda falando das suas vendas, ainda falando dessa motivação que você tem todo dia, inclusive, Janaína, por tudo que você passou e vem passando, né? Você é um exemplo para nós, porque assim, está em um momento delicado com a saúde da sua mãe está precisando muito de você nesse momento, e nem por isso você parou de trabalhar, nem por isso você parou de sorrir, e nem por isso você parou de cuidar da sua mãe. Então, assim, eu me admiro muito dessa força que você tem, que vem de dentro do seu interior, do Deus que está dentro de você, e faz toda a diferença. E eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente aqui de como que é isso, como que você vence esse leão todo dia, né? De saber que sua mãe precisa tanto que você esteja ali ao lado dela, por ela estar nesse momento debilitada, e mesmo assim você veste a força ali do Davi, né? Vamos falar, quem não conhece, né? O rei Davi, e vai à luta. O que é isso? Então, não é fácil, é muito difícil, não é fácil, mas eu sempre penso nela. Então, Ju, há 2 anos a minha mãe se encontra no CTI, num leito de hospital, e realmente não é fácil. Ela sempre esteve ao meu lado, sempre me apoiou. A decisão de entrar na Cristina, ela me apoiou também. Ela dizia que a empresa era ótima, que eu tinha que estar, e que o sonho dela era que eu estivesse ali. Então, ela me apoiou muito. Ela falou que lá na empresa eu cresceria. E foi isso, ela acertou em cheio. Então,
vencer todos os dias, é por ela. É por ela, por todos os ensinamentos que ela me deu de crescer, de ir atrás dos meus sonhos e alcançá-los, né? E é o que eu tô conseguindo agora, alcançando cada dia mais os meus sonhos e dando orgulho a ela, que mesmo não sabendo, ela, uma hora eu tenho certeza que ela vai ficar sabendo de todo o caminho que tenho percorrido e vencido. É verdade, quem conhece Socorro sabe que ela é uma graça de pessoa e nós torcemos muito por ela o tempo todo. E o quanto é importante ter um apoio de uma mãe, né, Janaína? Faz que o filho seja um profissional cada vez melhor. Sim. Inclusive, Ju, todas as vezes que hoje a gente bate meta, nossa gestora Juliana entrega um botãozinho, né? Dando parabéns. E todas as vezes que eu recebo no hospital, eu mostro pra ela. Eu falo, mãe, olha, eu ganhei. Só que antes dela adoecer, a Ju entregava troféu, entregava várias motivações pra gente seguir. E aí, toda vez que eu chegava com uma, ela chorava de alegria e era muita felicidade em casa. E agora a Ju entrega os botãozinhos, como esse daqui. E aí, toda vez que eu chego no hospital, eu mostro pra ela. E eu tenho certeza que, assim como eu adoro ganhar, né? Ela também tá muito feliz. Eu tenho certeza, Janaína. Eu também sou mãe, Janaína, e eu concordo muito com o que você disse. Eu digo lá em casa com meus filhos que a minha felicidade é vê-los felizes. Então, mãe é isso, mãe é entrega. E ela te ajudou a ser a profissional que você é. Com certeza. Não é verdade? E falando ainda de profissão, você não imaginava que seria essa vendedora? Não imaginava. E quem é a primeira pessoa que tem que acreditar em você? Eu mesma. Tem que ser eu. E aí, depois que eu descobri isso, aí eu não consigo parar mais. É verdade. Sim. E assim, nós sabemos que foi uma trajetória que não é tão longa. Nós temos pessoas que têm mais tempo aqui na rede, na Drogaria Cristina, que ainda não teve o sucesso que você está tendo. Janaína, ela tem 4 anos que está conosco, 3 anos no setor de perfumaria aqui, nosso âmbito de trabalho. Gente, aqui é importante deixar claro que nós não estamos falando sobre empresa, nós não estamos falando sobre produto. A intenção aqui é te motivar e te disciplinar para você ser um profissional melhor a cada vez. Tá bem? Então, foca no profissional e Janaína vai continuar falando para nós. A Janaína, ela é exemplo da nossa filial, vendas de produtos especiais. Ela é um exemplo de uma pessoa que conseguiu quase que triplicar o seu salário em 4 anos. Fala um pouquinho para a gente disso, Janaína. Sim, com muito esforço, com muito acompanhamento, porque a nossa gestora Ju, ela faz acompanhamento com a gente, né? E eu agradeço por isso, porque me ajuda bastante para ver onde você está errando, o que você precisa melhorar, onde você precisa ir para conseguir alcançar a sua meta batida. Então, com isso, com acompanhamentos, a gente consegue ver o que você precisa fazer para você conseguir bater a meta. E aí, com isso, meu salário realmente triplicou. Verdade. Você se lembra da nossa conversa? Que quando eu disse para você, em um dos nossos acompanhamentos, eu disse, Janaína, nós vamos comemorar juntas o seu primeiro, vamos dizer assim, 1 milhão. Aquele número que nós almejamos juntas para as suas conquistas financeiras. Sim. E aí, você me surpreendeu, porque eu te dei um prazo, não foi? Nós ali juntas fizemos um desafio para você, você participou ali desse desafio, e você me surpreendeu. Com 2 meses, 3 meses antes, né, você entregou. Como foi rápido assim, Janaína? Foi muito rápido, mas foi também porque eu aceitei o convite, que foi um segundo desafio, perfumaria para passar por medicamento. Nós não falamos disso, peraí, nós não falamos disso. Gente, a Janaína, nessa parte, ela me deu um trabalho. Eu tive que convidá-la 2 vezes para vir trabalhar comigo aqui na empresa. O primeiro convite, ela não aceitou. O segundo deu certo, né, Janaína? E eu precisava promovê-la, porque eu garimpei e vi que tinha diamante ali. E a Janaína, ela não aceitou o primeiro convite de promoção. Você entende isso? Que medo foi esse, Janaína? Senti muito medo, até porque medicamento é uma responsabilidade muito grande e eu achava que eu ainda não estava preparada. Mas aí, acho que no terceiro convite que você me fez, eu disse, não, chegou a hora, é agora. Mas muito válido estar ali no medicamento, não desmerecendo perfumaria de jeito nenhum, porque as meninas também arrasam na perfumaria. Mas medicamento me deu ajuda financeira que não está escrito, né? E aí, para mim conseguir alcançar meus sonhos, eu preciso de dinheiro. Não vou ser hipócrita em falar que não, que dinheiro não faz diferença, faz. E com isso a gente precisa merecer, né? A gente precisa estudar, precisa conhecer e
garantir o dinheirinho, Com certeza, é um né? complemento das nossas Com realizações, Edneia. certeza. Nós não trabalhamos só pelo dinheiro, isso é Não, verdade, sim, mas nós precisamos dele, precisamos né, o dele, dinheiro faz sim, parte da sim, nossa vida sim, e você merece muito ter um bom salário, você merece muito ter prêmios, você sim, merece muito tudo que você está tendo agora, todo o sucesso, porque sim, você conquistou isso. A sim. empresa, ela abriu as portas e você entrou, Sim, né, com isso é certeza, verdade. com certeza. E um dos pontos que eu sempre falo, sempre com meus colegas de serviço, é que a gente não precisa passar por cima de ninguém. Pelo contrário, eu tento ajudar o que eu posso para as minhas colegas também conseguirem chegar onde eu tenho chegado, né? Ajudar, incentivar, mostrar um caminho melhor. Não é corrigi-la, mas corrigir o meu colega. Não, é falar, ó, fulano, vamos tentar fazer dessa maneira para ver se você consegue vender melhor. E assim tentar. Porque passar por cima das pessoas, lá na frente a gente acaba É se verdade. dando mal. Eu concordo com você. Eu costumo dizer que a vida dá mais do mesmo, Sim, né? A vida dá mais do mesmo. Se você ajuda muito, você vai ser sim, ajudado. sim, Se você passa a perna, como sim, você diz, é muito provável que alguém vai passar sim, em com você certeza. também. Janaína, então você está dizendo para nós que a pessoa ela deve ser ambiciosa e não E gananciosa, não porque o gananciosa. ambicioso quer o melhor. E tá certo, a gente tem que Sim, querer melhor da vida sim, mesmo. E o ganancioso, ele vai a qualquer a custo. qualquer custo. Nesse caminho não é Não, legal. É é verdade. impossível subir na vida passando por cima das pessoas. A gente tem que comemorar por nós e pelos nossos colegas, pelas pessoas que estão ali ao seu lado. Então tem a ver com aquilo que nós sempre falamos, de ser melhor versão de si mesma todos os dias e Todos não os querer dias. ser melhor que Com ninguém, que certeza. o outro, né? Com certeza. E ainda falando, Ju, sobre a minha promoção para o medicamento, como é desafiador, né, estar no setor de medicamento, mas como é gratificante, porque o cliente chega ali te procurando e você não pode empurrar um produto qualquer. Precisa fazer sentido para o que o cliente precisa. Precisa solucionar o problema do cliente, porque ele está chegando ali com a saúde debilitada. Então você precisa ajudá-lo para quando ele voltar na loja, agradecer pelo remédio ter dado efeito, né? Porque a gente não pode empurrar qualquer outra coisa que não tem nada a ver com o que ele procura. É verdade. Então a venda do medicamento é uma venda especial, porque você está trabalhando com saúde, não é um item qualquer. Ali você está entregando saúde, não é só um produto. Sim. E aí, com isso, a gente precisa estudar. A gente tem que conhecer se um cliente chega ali com uma dor, a gente precisa saber para indicar para o cliente. Porque se ele está chegando ali sem saber, a gente precisa ajudá-lo. A gente precisa ter esse cuidado em saber o que a gente pode indicar ou não. A parte de ler receituário, essa parte aí que é um pouco mais burocrática, não deixa de ser burocrática, essa parte aí das vendas de medicamentos psicotrópicos, esses medicamentos que têm todo um cuidado e tem toda uma lei para cumprir, Sim, né? com São certeza. várias portarias, várias vigilâncias, bem eu sei que a gente tem que cumprir. Como que foi construído isso para você? Foi um medo inicial, né? Eu senti muito medo. Foi um dos fatores que me deixou com mais receio de estar no medicamento. Mas meus colegas me ajudaram bastante. Ter tudo ali posologia, transferir isso para o cliente, conscientizar o cliente que precisa, o tratamento faz a diferença, essa parte mais burocrática, os medicamentos que têm que ser vendidos com retenção de receita, todas as portarias, todas as leis que a gente tem que cumprir, né, todas as vigilâncias, que inclusive é muito importante, tem que ser seguidas com muito rigor, pelo cuidado que a gente tem que ter com a saúde. E como que foi encarar tudo isso? Né, de início deu muito medo. Um dos fatores que me deixou com receio de medicamento foi esse, né? O medo, porque a gente precisa estar seguro para ler uma receita, para ver validade, tudo certinho, para não entregar errado e nem prejudicar o cliente, né? Mas com a ajuda dos colegas, eu fui conseguindo fazer leitura de receituário, olhando certinho o que pode ser feito, o que não pode, com a ajuda também de aplicativos para leitura de receituário. Foi dando certo. E é isso, é cada dia tentar ser melhor do que nos outros dias, né? E continuar. É verdade. Me chamou a atenção quando você fala de aplicativo, deixa uma dica aqui para você, vendedor do âmbito de saúde, porque, como eu disse, o foco aqui é falar sobre a venda, as motivações e a disciplina, mas falando do foco de saúde, sempre que você for se apoiar em algum material de aplicativo, procure nomear as pessoas, professores, pessoas que têm conteúdos médicos, pessoas que têm conteúdo para passar para você embasado em estudos.
ok? Quando a gente fala de saúde, nós temos que ter muita responsabilidade, né, Janaína? Mesmo sendo atendentes, nós não somos médicos nem farmacêuticos ali, somos atendentes, mas a responsabilidade é a mesma, né, com a saúde que você está aviando. Então, você também precisa ter um entendimento do que você está vendendo, se está coerente ali com o receituário. Então, a gente precisa sempre estar procurando pessoas que realmente são capacitadas para nos ajudar, não é verdade? Isso mesmo, Ju. É isso. É sempre procurar pessoas, referências fortes, né? Para a gente também não passar, a gente passar errado. E é isso. E estudando o produto, saber para que ele é indicado. Se o cliente pedir e você perguntar quais são os sintomas, porque às vezes o cliente chega lá com um medicamento que uma amiga passou, mas que não tem a ver com os sintomas dela. E aí a gente conseguir intervir e ajudar o cliente. E orientar. Então, o balconista, ele falta só o curso para ser um farmacêutico, ele entende muito. É verdade, é verdade. E depois de passar por esse tanto de coisa que você contou pra gente aqui, é esse sorriso. Fica mais leve? Ufa, mais ou menos ali, porque ainda tem muito chão ainda pela frente, né? Muita coisa ainda para aprender. É verdade. Né? Mas com a sua ajuda, com a ajuda do seu gestor, né? Da onde você trabalha, procure sempre, com um gestor estruturado, com um gestor bom, você consegue. É verdade. Eu concordo com isso, Janaína. O meu papel aqui é esse. Essa profissão, você sabe que eu sou apaixonada por ela. Vocês já entenderam aqui que eu sou apaixonada por vendas. Eu sou vendedora, gestora. Tem muitas profissões aqui entrelaçadas nesses 25 anos no mercado de trabalho. Mas o que sobressai em mim é vendas. Eu amo vender. Eu sou vendedora. Então, quando eu estou atribuindo para você alguma coisa, eu estou vendendo. Você pode ter certeza que minha intenção é vender e eu só estou satisfeita quando eu vejo uma trajetória assim, igual a sua. Foi tendo sucesso e vai crescendo. E eu sei que você ainda tem que brilhar muito aí nesse meio de vendas, vendas, assim, a venda me encanta muito, porque é como eu falo, a venda você tem que ser um pouco artista, você tem que ser um pouco construtor, você tem que ser um pouco analista, um pouco psicólogo, né? É uma junção de profissões para você se tornar um bom vendedor, não é verdade, né? Ainda? A gente tem que se virar nos 30, viu? Se virar nos 30 que dá certo, né? Dá certo. E no final, tudo dá certo. Mesmo com os medos, com os desafios, com os problemas pessoais em casa. No final, o que a gente colocar na cabeça que a gente quer, a gente consegue. É verdade, eu concordo com Porque você. Às vezes a gente acha que não vai dar certo. Um dia sem movimento, a gente acha que não vai conseguir vender. Mas sempre tem um jeito, uma solução. Verdade. Eu costumo dizer, Janaína, que um bom vendedor, ele vende com movimento ou sem movimento. Isso a gente está falando do ponto fixo, né? Sim. Porque tem vendas diversas em toda a área do nosso mundo, tem vendas, né? Tem venda aí para quem quiser escolher o que ele vai vender. Você vende até sua imagem. Vendas está em todos os lugares. A venda está nesse mercado diversos e o que precisa é o vendedor se encontrar. Ele se encontrar porque tem um lugar para cada pessoa, não é verdade? E você concorda comigo que, se for pensar bem, venda está em todo lugar? Em todos os lugares, realmente. Em todos os lugares. Tem que atuar com vendas. Tudo que você faz é para vender para alguém. Até a imagem a gente vende, a postura, né? Relacionamentos, não é verdade? Ou a pessoa vai te comprar ou ela vai te rejeitar. É isso. E quando a gente vende, atendendo às necessidades do cliente, colocando sentido na vida do cliente, a gente realiza sonhos. Na verdade, você realiza sonhos. Você transforma quem está com saúde debilitada para ter mais saúde. Você transforma sonhos da pessoa que vai adquirir um bem, que vai fazer um casamento. Então, você vai aí melhorando a vida das pessoas através de vendas. Se você pudesse dar um conselho hoje para quem está começando a vender, e está com medo, está com preocupação. Tem uma coisa que passa muito aí na cabeça das pessoas, que assim como gestor eu já escutei muito, quando a pessoa ingressa no mercado de vendas, eu acho que pensa assim, que vai extinguir aquele produto que ele está vendendo. Que eu não vou conseguir, que todo mundo já tem. A gente chama de muleta, né? As muletas, por que eu não consigo vender? Você acredita nisso? Que todo mundo já tem, que não vai comprar mais? Não acredito, Ju. Existem muitas pessoas no mundo. O produto acaba, ela tem que voltar e comprar. Sempre tem oportunidade de você vender aquele produto. Não importa
qual pessoa que você vai vender. É verdade. Então, um conselho que você deixa para quem está ingressando agora no mercado de vendas e está com medo, está preocupado, qual que é o conselho que você deixa? Bom, meu conselho é que se você tiver medo, vai com medo mesmo. Tente se superar todos os dias. Tente estudar, conhecer e ir à frente, conseguir se superar cada dia mais. Colocar um objetivo na sua cabeça e tentar chegar nesse objetivo. E aí, quando você chegar, você traça o objetivo e vai tentando chegar até alcançar o seu sucesso. É verdade, Janaína. Muito obrigada por esse bate-papo. Obrigada a você, foi muito gostoso esse momento com você. Eu estou com você praticamente todos os dias, mas eu gosto muito da sua presença. Você é uma pessoa que me motiva, que me ensina também muito. E assim, eu invisto em mim quando eu estou investindo em você. Obrigada a você, Ju, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou um pouquinho tímida para falar assim, né, para várias pessoas. Fala muito bem. Para vender é bom, porque a gente está ali com a pessoa, mas responder assim, para passar o que a gente sabe é um pouquinho mais difícil. Mas obrigada, Ju, obrigada pela oportunidade, né, principalmente. Obrigada pelo carinho, pela dedicação que você tem comigo, pela paciência também, né, porque às vezes eu chego lá desesperada, gente, sem saber o que eu faço. Aí ela sempre tem uma solução, ela sempre tem um socorro. Mas que bom que eu estou na sua equipe, que bom que você conseguiu enxergar em mim o que eu não enxergava, e é isso. E o que eu tento mostrar para todo mundo é que tudo dá certo, confiar em você mesmo e seguir em frente. Concordo com você. Eu faço das suas palavras as minhas palavras, e quando você quer, quando você acredita, a primeira pessoa que tem que acreditar em você é você mesma, porque como o outro acredita se você não acredita, não é verdade? Então eu concordo com você. E é isso. Eu vou validar aqui tudo que você disse, porque o caminho é esse, faz todo sentido. E qual é o conselho que nós vamos deixar hoje para os vendedores que estão nos assistindo? Vamos falar juntas, Vamos sim. Lá. Vai lá e faz. Fique na expectativa, no próximo sábado,